Como vender todos os dias e ter clientes recorrentes e fiéis a você? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fature na Cozinha de Casa. Eu sou Marcos Gomes, empreendedor doméstico, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 4 passos de como vender todos os dias, ter clientes recorrentes e fiéis a você. E de bônus, no final, eu vou te mostrar algumas estratégias extras para você executar e ter seus clientes fiéis a você. Então, deixa logo seu like, curte, comenta, compartilha para não perder nenhum conteúdo que vai sair daqui, tá legal? Vamos pro vídeo. O primeiro passo e o passo fundamental para quem quer começar a empreender como um empreendedor doméstico, ter o seu próprio negócio, trabalhar por conta própria, é fé. Você tem que ter fé. Tem que ter fé em Deus para te ajudar nos dias de dificuldade, mas você também tem que ter fé em si mesmo. Fé para levantar da sua cama todos os dias, acreditando no seu sonho, no seu objetivo, para você poder contornar os dias de dificuldade. A fé te ajuda a remover um montão de problemas. Ela te ajuda a você procurar um caminho diferente, mesmo quando as dificuldades se apresentam. Então é muito importante ter fé em si mesmo, porque ela te ajuda a contornar os momentos difíceis. Isso. Pessoal, pegamos o Uber, agora a gente está indo em direção, fazer uma entreguinha de 90 unidades aqui, 40 na Central do Brasil e 50 unidades lá em Bom Sucesso. Meu camarada ali, o Uber, na correria, nos trabalhos também aí, como a gente também correria da rua, tá legal? Então fica com a gente aí que você vai acompanhar a nossa rotina de hoje. Eu acredito que você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. E esse passo parece até óbvio, mas não é. Tem gente que faz aquilo que não gosta, que não é apaixonado. Então seja apaixonado pelo seu produto, pelo seu serviço, por aquilo que você entrega. Vai refletir no sabor do seu produto, em cada ingrediente, em cada detalhe, na entrega do seu serviço, no capricho, na sua qualidade diretamente. Eu acredito que tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Então chegamos aqui na Central, agora a gente vai lá fazer as entregas aqui, desses produtos aqui. São 90 unidades, dia de hoje foi só para fazer a entrega, então vem. Então pessoal, vamos fazer a nossa primeira entrega aqui, pra minha amiga. 40, dá um tchauzinho, Gorete. Vem, não perde tempo, tá pessoal? Vendas recorrentes, todos os dias vou te ensinar como fazer isso. Nós encerramos lá, agora essa aqui é a última de hoje e a gente vai lá pegar o trem Gramacho na plataforma 12 para fazer a entrega lá em Bom Sucesso. Vem comigo. Eu classifico o terceiro passo como sinceridade, ser sincero e verdadeiro com o seu cliente. Se o cliente perceber que você não está sendo verdadeiro, ele não vai ser fiel a você. Agora, quando ele percebe a sua verdade, quando ele vê a sua verdade, quando ele sente a sua verdade, ele te acompanha o dia a dia nas redes sociais, ele começa a te indicar para outras pessoas. Ele, além de ser fiel a você, ele também executa vendas para você, te indicando para outras pessoas. Então, ser sincero, ser verdadeiro com seu cliente é fundamental. Se você diz que usa avelã, você tem que usar avelã. Se você não usa avelã, você tem que dizer para o seu cliente que você não usa avelã. Porque qualquer cliente que tiver um paladar mais apurado, ele vai perceber que você não está sendo sincero com ele e ele não vai ser fiel a você. Então, para fidelizar o seu cliente, você tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Classifique o seu produto em uma realidade. O meu produto não é o mais caro, mas também não é o mais barato. É aquele intermediário. Então, eu classifico como o terceiro passo fundamental, ser sincero e verdadeiro com os seus clientes. Chegamos, pessoal, na estação de Bom Sucesso e agora eu vou executar essa entrega aqui, Essa aqui é a última entrega.
E muita gente fica procurando o segredo. Qual o segredo para poder ter vendas recorrentes, o teu cliente voltar? O segredo é esse, é você ter um produto interessante, fazer algo interessante que seja vantajoso para o seu cliente e automaticamente ele também vai ser vantajoso para você. Então é um conjunto de coisas, na verdade, entendeu? Um produto que tenha uma boa apresentação, que tenha qualidade, que tenha preço, isso tudo gera interesse no cliente, porque ele vê valor no seu produto e com certeza ele volta com frequência. Então, qual é o segredo, se eu fosse dizer? É você sempre ter um produto interessante, tá? O seu produto, ele tem que ser um produto de valor interessante, não necessariamente o mais caro, mas o mais interessante para o seu cliente. E ele vai voltar, com certeza vai ser fiel, assim como a gente, ó. Hoje 90 unidades sem nem sair de dentro de casa eu vendi, agora só estou indo entregar, tá bom? Então vem com a gente para você acompanhar tudo. Então pessoal, estou encerrando a última entrega. É um cliente já nosso, recorrente, já virou até amigo aqui também nosso, tá? Que é o Felipe. A gente está encerrando aqui, ó, tá bom? As 50 unidades do dia de hoje. Então não saia do vídeo, a gente agora vai comprar mais mercadoria para fazer a rotina de amanhã. Continua acompanhando a gente aí, valeu? Um abraço. Então a primeira coisa que eu teria para te dizer é que você tem que fazer um produto interessante e não ser interesseiro, certo? Interesseiro e não interessante e não interesseiro. Porque quando você é interesseiro, você está interessado só no dinheiro. E nem tudo é dinheiro. Às vezes você até encontra cliente, mas você encontra aquele cliente único, uma única vez. Ele não volta, ele não te dá retorno. Ele não quer comprar de novo e com frequência e recorrência. Então o que eu tenho para te dizer? Você precisa fazer um produto interessante, qualidade interessante, uma boa imagem interessante, a apresentação interessante, a qualidade dele tem que ser interessante para que os clientes sempre retornem. Tem que ser interessante para ele, para que ele sempre volte e acabe sendo também interessante para você. Então, produto interessante e não interesseiro. Mentalidade interessante e não uma mentalidade interesseira. Porque quando você foca no dinheiro, você compra o pior ingrediente, você compra a pior qualidade, a pior marca de produto para você poder fabricar. Isso com certeza vai refletir na sua qualidade. Refletindo na sua qualidade, o cliente mais exigente, ele vai perceber. Você tem que fazer ele entender ou que seu produto é um produto top, de luxo, de alto nível, da primeira prateleira, ou se ele é um produto intermediário, como é o meu caso. Então, o produto de luxo vai valer um preço totalmente diferenciado. E um produto da prateleira do meio, intermediário, de boa qualidade, sincero, verdadeiro, vai ser interessante para muita gente. Na verdade, até para a grande maioria. Então, você precisa ter um produto interessante e não ser interesseiro, tá? Porque aí é frequente, isso acaba sendo natural, vai fluir para você de forma natural quando o seu produto for interessante. Então foca no valor, foca na qualidade, foca nas marcas, foca no ingrediente, foca aí também no seu controle de qualidade, na sua saborização. Você tem que focar também na sua garantia, você tem que garantir para ele um tempo de durabilidade. Você tem que focar nessas coisas para que seu produto seja interessante e você não seja interesseiro, tá? Pega essa dica, hein? Interessante e não interesseiro é um grande diferencial para os seus clientes voltarem sempre, para ser cliente recorrente sempre, tá bom? Então vem comigo aí. Então, acompanha comigo um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa produção, enquanto eu vou preparando para vocês aqui aquele bônus, tá? Vou liberar para vocês aqui uma estratégia bacana que pode funcionar se você aplicar e fizer com dedicação, tá legal? Então, ó, me conta aí nos comentários de que cidade que você tá falando. Deixa aqui se você tem alguma dúvida, tá? Deixa suas dúvidas aqui embaixo. Pode fazer perguntas também que eu respondo todas elas, tá legal? Então, faz as suas perguntas, os seus comentários, deixa o seu like também se você estiver gostando do nosso conteúdo,
Comenta aqui embaixo, eu sou de tal cidade. Me diz aí, é muito importante para nós saber até onde que o vídeo está sendo alcançado, tá legal? E não saia do conteúdo. Vou liberar para vocês aqui uma lousa agora com várias estratégias para você fidelizar os seus clientes. Lembrando, qualidade, higiene, tudo isso é muito importante também, tá? Para que os seus clientes percebam todo o carinho, toda a dedicação que você traz também no seu produto, na sua marca. A sua marca está representando a sua imagem e a sua imagem ela pode ser marcada na vida de muitas pessoas. Você pode deixar a sua marca. Com certeza são detalhes que as pessoas podem parecer inferiores, pode passar grosseiramente desapercebido por muitos, mas confia em esses detalhes que faz os seus clientes ser fiéis a você e você vai ter vendas recorrentes, tá legal? Então não se esqueça, se inscreve no canal, dá uma olhadinha, vê se você ainda não está inscrito ou se de repente o algoritmo já te desinscreveu. Inscreve no canal e vamos agora para as estratégias que eu vou te passar. Então, pessoal, as estratégias complementares para você manter sua clientela comprando sempre. Vamos lá, então. Primeira coisa que você tem que fazer é manter o foco no produto, como já disse lá no início, né? Depois, mantenha o foco no cliente e também o foco no seu relacionamento com eles. Sendo assim, temos as seguintes estratégias. A primeira estratégia é o atendimento. Você tem que ter um bom atendimento. Nesse atendimento, você tem que ter simpatia com seu cliente, sempre se manter agradável. Você procura ser educado, agradar sempre, né? Tenha empatia, se colocando no lugar dele. Isso significa você dar sempre atenção, dar uma boa atenção ao seu cliente, sempre retorne os contatos do seu cliente, se mantenha disposto sempre a ouvir as sugestões de melhoria dele e, se for possível, sempre que necessário, você tente atender às necessidades. A gente sabe que isso nem sempre é possível, mas você sempre, da melhor maneira, tenta se ajustar, né? E o cliente ele vai perceber a sua verdade, vai perceber que você está sendo verdadeiro e está sempre interessado nele. Número 2 são os canais de comunicação. Cara, isso aqui é fundamental. O cliente precisa te achar. É preciso ter canais de comunicação que funcione, tá? Tem que funcionar bem. Pode ser o seu telefone, pode ser um WhatsApp, pode ser suas redes sociais, onde você sempre possa ser achado, tá? Ele tem que te achar com facilidade, isso é fundamental. O cliente precisa se comunicar com você, ele precisa procurar você e te achar da melhor forma. E você tem que ser transparente com isso, porque isso vai facilitar que o seu cliente compre com frequência e sempre volte. O canal de comunicação aberto com o cliente é fundamental, tá? Nesse canal de comunicação é importantíssimo, pessoal, que você tenha clareza, você seja claro na sua política de preços, na sua política de venda, de entregas, e isso sempre com respeito, tá? Respeitando sempre o seu cliente. Você deve estar disposto a atender o seu cliente e produzir sempre que possível. Se não for possível atender também, você precisa ser bastante claro e explicar para ele o porquê naquele momento você não consegue atender o seu cliente. O seu cliente também, ele deve poder contar com você, ele tem que contar com você e ele precisa entender isso, que ele pode contar com você. Ao momento que ele entra em contato, você consegue cumprir o prazo dele, cumprir a entrega dele e entregar o produto. E assim ele vai estar voltando. Isso é frequente, isso é como se fosse automático. Quando o cliente sabe que tem um fornecedor que pode confiar, ele volta e isso volta com frequência, tá legal? Número 3, alinhamento, tá? É uma melhoria contínua do seu processo. Você precisa sempre buscar melhorar aquilo que você tem deficiências, naquilo que você tem mais dificuldade, certo? E como é que isso acontece? Como? Estando atento para satisfazer as necessidades do seu cliente. Se você fizer assim, vai te permitir identificar os produtos que você precisa melhorar e as melhorias do seu negócio,
que você, consequentemente, vai otimizando as suas estratégias de venda e deixa o seu cliente cada vez mais satisfeito. Isso é fundamental, satisfazer as necessidades do seu cliente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nunca deixe seu cliente na mão, sem produto. Sempre é bom ter um estoque mínimo, mas nem sempre dá para fazer isso, certo? Então, principalmente no começo aí, quando você está começando, então, como é que eu faço? O que eu faço para resolver isso, né? Mesmo que você não tenha aí um produto no seu estoque. Você precisa se organizar, tá? Você precisa estar bem organizado para saber exatamente quanto tempo leva para produzir tal quantidade, ou a quantidade que o seu cliente necessita, né? Você precisa ter essa estimativa aí. Você precisa atender isso sem falhar. Se você não conseguir cumprir o seu cliente, você tem que explicar para ele, mas o ideal é que você não fale, você seja claro, verdadeiro. Precisa melhorar isso. Se você entende que aquele processo você não vai conseguir cumprir, você tem que trabalhar para corrigir isso, esse tempo. Por exemplo, aonde você vai comprar os seus ingredientes. Se naquele momento você não conseguir comprar nos locais de costume, aonde é um local alternativo que você pode correr e vai encontrar também esse tipo de produto que você possa atender o seu cliente dentro do prazo, né? Do prazo da necessidade dele. E isso é melhoria, isso aí é melhoria constante. Você tem que pesquisar locais que você precisa encontrar os ingredientes fora daquele local de costume, tá? Se não abrir, se naquele dia não tiver, você tem que ter sempre uma alternativa extra, né? Fazendo assim, com o tempo, você vai saber responder melhor essas e outras questões que está sempre buscando para aperfeiçoar, né? Então, pessoal, essas 3 estratégias, elas sobrepõem, não são atos isolados, tá? Elas se sobrepõem, porque elas não são atos isolados, é um conjunto. Mas você deve pensar nas 3 como separadas. Porque ao segmentar, você consegue observar cada uma melhor, certo? Se você separar, apesar de ser um conjunto, você tem que pensar em cada uma delas separadamente. A observação, a análise e a aplicação de tudo isso constrói um relacionamento de confiança aos seus clientes, e as vendas recorrentes serão consequência natural de todo esse processo. Recapitulando aqui, além de acreditar, né, ter um produto interessante, não interesseiro, ser honesto, saber onde seu produto se encaixa, você deve ter um bom atendimento com comunicação ativa, não deixar falhar, não deixar faltar o produto, na verdade, e estar sempre revisando os seus procedimentos para melhorar com frequência, né? Tudo isso em conjunto faz com que seu cliente seja recorrente. Vender bem e sempre será consequência natural, tá legal? Então, deixe aqui seus comentários, me conta de onde você está falando, se esse produto, né, na verdade, se esse conteúdo aqui está te ajudando, se é um conteúdo que está agregando a você e está te ajudando aí a, quem sabe, faturar de dentro da cozinha de sua casa. Então, fura essa bolha, sai de dentro dessa bolha aí, ó. Vem fazer uma renda extra com o canal Fature na Cozinha de Casa e com os produtos da Deni Delícias Gourmet no Instagram. Vem! Fature na Cozinha de Casa.